Quem poderia imaginar que no meio do nosso curso teríamos uma aula sobre planejamento financeiro? Eu preparei esse conteúdo para vocês porque eu considero muito importante que os profissionais, principalmente aqueles que estão iniciando na área, saibam como lidar com as finanças. Não adianta você investir num curso, treinar, colocar em prática, ser excelente no que faz, mas ser um péssimo gestor. Por isso eu decidi preparar esse conteúdo detalhadamente explicando para vocês todo o processo, deixando a realidade bem clara diante de vocês, para que o sucesso não demore a chegar e vocês não se frustrem no meio do caminho. Os valores são fictícios. Você pode fazer isso dentro da sua realidade. Claro que eu vou ensinar vocês a encontrar esses valores, mas a logística e os cálculos vocês podem aplicar tranquilamente, tá bom? Eu espero de verdade que vocês consigam colocar isso em prática e depois me deem um feedback de como foi isso para vocês, fechado? Bom, eu já coloquei aqui no quadro, deixei tudo preparado para a gente ir fazendo o percurso, tá bom? Até chegar lá na onde a gente quer saber, né? Que é quanto a gente vai ganhar com isso. Mas nós temos um trajeto a percorrer e eu quero ensinar o passo a passo para vocês, tá bom? Vamos começar então pelo nosso investimento. Toda tomada de decisão, todo projeto novo, ele requer investimento. Nem que seja investimento de tempo. No caso de vocês, está tendo investimento de tempo e financeiro, ok? Então isso aqui a gente vai colocar na ponta do lápis agora. O nosso investimento, vamos começar pelo curso, pelo valor pago para fazer este curso. E se você já fez algum outro, pode incluí-lo também. Vamos colocar de vermelho tudo aquilo que está saindo, tá bom? Vamos colocar aqui o valor do curso. Vamos falar agora dos materiais. Se você ainda não atua na área, vai precisar adquiri-los. Então, primeiro eu vou colocar aqui os materiais para a realização do procedimento e depois a gente vai falar sobre a estrutura. Bom, em relação aos materiais, claro que vocês vão conhecer durante o curso tudo o que é necessário para realizar o procedimento, mas aqui eu separei como se fosse um combo. Eu coloquei tudo o que vocês vão precisar, na quantidade que vocês vão precisar para realizar 50 procedimentos. Quando eu falo 50 procedimentos, pessoal, eu estou me referindo a realizar o procedimento, fazer o retoque e incluir a pomada para os cuidados pós-procedimento. Ou seja, nós estamos aqui calculando tudo que você precisa para entregar um trabalho de excelência. Então, a gente vai ser bem realista, bem pé no chão, para encontrar os valores reais e não ter nenhuma surpresa no meio do caminho. Então, se a gente for considerar todo o material necessário para realizar 50 procedimentos, desde o primeiro dia até o retoque e com os cuidados que a cliente precisa, nós teremos uma soma total de R$4.000. Sendo assim, eu vou colocar ali na nossa tabela para a gente ir completando. Para chegar nesse valor, pessoal, nós colocamos tudo, exatamente tudo na ponta do lápis, desde a escovinha, a lâmina, o microbrush, o pigmento, quantas gotas de pigmento vai para o procedimento, o anestésico, tudo, absolutamente tudo que você vai precisar está embutido aqui nesse valor para 50 procedimentos. Quando a gente fala de estrutura, bom, isso vai variar muito, vai depender, obviamente, do seu poder aquisitivo neste momento. Porém, eu vou colocar aqui uma estrutura básica dentro do mínimo necessário e com um valor mais baixo, ok? Então, o que você precisa para começar a realizar o procedimento? Você vai precisar de uma maca, porque a sua cliente precisa estar confortavelmente deitada. Você também vai precisar de um mocho, que é uma cadeira onde você senta mais confortável para poder realizar o procedimento. Um carrinho auxiliar próprio, com rodinhas, não precisa ser o melhor carrinho, mas você precisa desse suporte que te acompanhe ao redor da cliente. Outra coisa que você vai precisar também é de uma lupa, uma luminária, algo que te ajude a enxergar com clareza tudo o que você está fazendo. A gente não pode se esquecer que estaremos esculpindo fios, então a gente precisa de uma boa visibilidade, ok? E além disso, eu incluí neste kit de estrutura a autoclave. Porque eu prezo muito pela higiene e a biossegurança, tanto do cliente quanto do profissional. E assim, pessoal, claro que existem outros meios, como o descartável, por exemplo.
Porém, você fica limitado ao tipo de lâmina. Se de repente esgotar e você não conseguir comprar a tempo ou não chegar, você também fica preso para poder realizar o seu procedimento. Já no caso da autoclave, você vai poder esterilizar o tebori, a pinça, a tesoura. Dessa forma, além de você garantir segurança ao seu cliente, você consegue reutilizar os materiais. Claro que a lâmina é descartável, porém o indutor manual, a pinça e a tesoura são passíveis de esterilização. Sendo assim, Nanda, quanto eu preciso investir na estrutura básica? Eu calculei, fiz a soma em uma pesquisa na internet e você vai precisar investir R$3.000. Bom, você deve estar se questionando, mas até agora eu só ouvi falar de custos, de gastos, despesas. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre as entradas, sobre o faturamento. E para isso, nós precisamos encontrar o valor que cobraremos para o nosso procedimento. O que eu recomendo que vocês façam? Primeiro, uma pesquisa na sua região, na cidade onde você mora. Por quê, pessoal? Isso varia muito de estado para estado, de cidade para cidade, até de bairro, dependendo do tamanho da cidade. Por isso é importante que você faça uma pesquisa e veja entre os melhores profissionais, os bons profissionais, aqueles que as pessoas confiam, que as pessoas procuram pelo trabalho deles, qual tem o menor valor e qual tem o maior valor. Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque essas pessoas você pode considerar que usam bons materiais, que investem em cursos, né? Então são pessoas mais responsáveis e existe aí um valor médio a ser cobrado. Quando você fizer essa média de valores, pessoal, é bem comum que chegue próximo aos R$500, o que eu considero um valor justo, ok? Então se variar um pouquinho menos ou um pouquinho mais, tudo bem. Então vamos considerar aqui um valor médio de R$500 por procedimento, já considerando o retoque e também dando ao cliente a pomada para que ela cuide e você tenha certeza que esse procedimento retornará e permanecerá na pele com maior durabilidade. Bom, nós já temos o valor médio a ser cobrado e agora a gente precisa calcular o custo. É muito simples, se vocês prestarem atenção, quando a gente tem o valor total aqui dos materiais, já incluindo todo o processo, lembrem-se disso, já incluindo todo o processo, nós temos o valor de R$4.000 e nós sabemos que é possível realizar 50 procedimentos, os 50 retoques e entregar a pomada. Sendo assim, qual será o custo por procedimento? A gente pode colocar aqui uma média de 80 a R$100. Por quê, pessoal? Porque tudo isso vai variar muito em relação a como veio esse retoque, em relação à quantidade de pigmento que você usa. Isso tudo você vai ganhando habilidade, prática e vai conseguindo reduzir os seus gastos de insumos durante os procedimentos. Porém, você não pode deixar de usar produtos de qualidade. Sendo assim, também devemos levar em conta que em algumas regiões os preços variam. Por isso, eu coloco aqui um preço médio, tá bom? De 80 a R$100. E para que a gente continue pisando, né, em solo firme e seguro, eu vou trabalhar dentro das realidades mais comuns. Então a gente vai considerar um custo de R$100. Mais ou menos, pessoal, isso quer dizer que se a pomada custa R$35 e eu recomendo que você entregue para a cliente, ela vai se sentir mimada por você. Mas alguns profissionais revendem. Então você pode considerar que vai gastar aí por cliente uns R$100. Lembre-se que tudo que você usa é descartável e mesmo quando a cliente retorna, você terá que usar tudo de novo, tá bom? Então vamos trabalhar aqui com uma média de custo de R$100 por cliente, sendo bem realista, tá bom? Agora, se eu sei que eu vou ter aí um custo de R$100 por cliente, na hora de você fazer o cálculo do seu portfólio, você vai calcular apenas o custo. Porque a ideia do portfólio não é que você inicialmente use suas clientes. Claro que você pode, mas a ideia é que você conquiste clientes. E para isso, você precisa mostrar os seus resultados. Por esse motivo, eu sempre instruo os meus alunos a fazer um portfólio. E não só isso, variar também. É importante que você convide modelos ruivas, loiras, morenas, negras, asiáticas, porque dessa forma as pessoas vão se sentir incluídas dentro dos seus trabalhos e vão se identificar com você, vão acreditar e te dar credibilidade
para o fato de você ter uma boa atuação e poder solucionar os problemas delas. É muito interessante que você faça essa mescla na hora de selecionar as pessoas para o seu portfólio. E ao mesmo tempo, você pode repassar esse custo e cobrar apenas R$100 para realizar, mas não deixe que isso te impeça de começar. Se for necessário, arque você mesmo e invista em pelo menos 10 pessoas para o seu portfólio de divulgação. Considerando 10 pessoas num custo médio de R$100, vamos colocar aqui que teremos um gasto de R$1.000 com o nosso portfólio. Ok, Nanda, já entendi todo o meu investimento inicial, já encontrei o valor que eu devo cobrar do meu procedimento, já encontrei também o custo por cliente, já fiz o meu portfólio para conquistar as clientes. E agora, como a gente deve seguir? Bom, se você fizer dessa forma, tudo direitinho como eu expliquei, provavelmente não vai demorar para aparecer clientes interessadas em fazer o procedimento com você. Lembre-se que você tem material suficiente para 50 procedimentos e um valor médio de R$500 por procedimento. Se você fizer o cálculo de R$500 vezes 50 clientes, você pode chegar a um faturamento de R$25.000. Claro que o tempo que você vai levar para realizar todos esses procedimentos depende de você. Mas lembre-se, quanto mais você divulgar, mais pessoas interessadas irão aparecer e, consequentemente, mais rápido você vai concluir esse processo. Vamos colocar aqui o valor total do nosso faturamento após adquirirmos todo o material necessário para 50 procedimentos. Eu coloquei de azul, pessoal, porque aqui nós estamos falando do dinheiro que está entrando, ok? E aqui nós precisamos subtrair tudo aquilo que gastamos, porque até agora o que vocês precisam entender é que o investimento precisa ser revisto, você precisa reverter ele para você, ele precisa voltar. Sendo assim, quando a gente soma todos os nossos gastos e investimentos, nós temos aqui o valor total de R$10.000. Então, vamos colocar de vermelho esta quantia como saída. Se você fizer essa conta, vai entender que restará para você, depois de todo esse processo, um total de R$15.000, já com todos os custos, gastos e investimentos pagos, combinado? Então, vamos colocar aqui, ó, R$15.000. Agora, vamos fazer uma conta simples aqui comigo. Se eu tenho um faturamento de R$15.000 no final desse percurso, isso significa que eu tenho uma meta. Claro, você precisa manter esse faturamento, não pode cair. E para isso, é só você fazer uma conta básica de quantas pessoas você precisa atender para ter esse faturamento todos os meses. Bom, diferentemente lá do início, que você teve um custo, um investimento inicial mais pesado, né? Então agora você precisa de 30 clientes para conseguir esse faturamento, ok? Quando a gente divide 15.000 por 500, o resultado é 30. Isso significa que precisaremos de 30 clientes para faturar R$15.000 ao mês. Se eu tiver 30 clientes por mês, isso significa que eu vou manter o meu faturamento. Mas claro que você não precisa estagnar. E aí, agora eu vou começar a explicar para vocês como funciona o processo de empresa e o processo de vida pessoal. Se a minha empresa fatura 15.000 por mês, você provavelmente já tem uma maquininha de cartão, talvez já seja MEI, e assim as pessoas parcelam na sua máquina em 3 vezes e de repente você precisa de uma antecipação, né? Você também precisa declarar esse valor, então você paga impostos. E aí eu fiz uma média entre taxas e impostos. Normalmente o microempreendedor paga mais ou menos 10% de taxa e imposto. Então, isso vai ser sempre proporcional ao seu faturamento. Neste caso aqui, se nós tivermos uma taxa média de 10%, teremos R$1.500 para pagamentos de taxas e impostos. Ok, lembrem-se que para chegar nesse resultado, você precisou realizar 50 procedimentos. Sendo assim, você precisa reaver os seus insumos, a matéria-prima para que você possa realizar novos procedimentos. Se a sua meta é de 30 clientes ao mês e você sabe que o seu custo gira em torno de R$100 por cliente,
É só fazermos a multiplicação e saberemos quanto precisaremos investir para novos procedimentos. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, para 30 procedimentos, precisaremos comprar insumos e gastaremos, em média, R$3.000. Pessoal, se a gente falar em porcentagem, a gente consegue perceber que 20% do nosso faturamento foi destinado aos insumos. Mas isso não significa que é sempre 20%. Por exemplo, se você conseguir cobrar no procedimento 600, 700, R$1.000, bom, se você conseguir chegar a valores mais altos, o seu custo por procedimento continua sendo o mesmo. Por isso que a gente não pode falar em porcentagem e sim em número de clientes. Porém, quando a gente fala de gestão de negócios, de gestão de empresa, é mais fácil a gente separar os setores por porcentagem. E neste caso aqui, os insumos estão representando 20% do faturamento, ok? Eu vou colocar isso aqui e mais pra frente vocês vão entender por quê. Bom, pessoal, então, se a gente levar em conta que aqui foi 20%, aqui 10%, e nós ainda temos alguns custos fixos, o que representa e o que pode estar embutido nesses custos fixos? Bom, é provável que depois de atender 50 clientes, você procure um lugar mais adequado para os seus procedimentos. Provavelmente vai precisar pagar um aluguel, ou então vai precisar do auxílio de alguém para agendamento, recepcionar os seus clientes. Acontece também que a partir do momento que você tem um espaço próprio, você precisa pagar luz, internet. Então, tudo isso são despesas fixas. E aí, você precisa incluí-las dentro do orçamento da sua empresa. Bom, o que eu recomendo para vocês? Que até aqui, ó, essa região que são os gastos que a empresa gera por mês, a soma desses valores não pode ultrapassar 50%. Se eu já investi 20% em insumo, 10% do meu faturamento foi para taxas e impostos, restou 20% para eu poder pagar os meus custos fixos. Então, eu vou colocar aqui 20% para custos fixos, ou seja, eu posso gastar até R$3.000 com aluguel, com o auxílio de algum profissional para agendamento, recepcionista, internet, água, luz. Dentro desta realidade de faturamento, com este valor de procedimento, nós só podemos gastar R$3.000 com esses custos fixos. Bom, Nanda, tô vendo aqui que você separou um espaço com reserva e salário. Vocês devem estar bem ansiosos para esse momento, né? O que significa esse tópico? Gente, isso aqui é a sobrevivência da tua empresa. É muito, muito importante que o microempreendedor, o empresário, o autônomo tenha consciência da importância das reservas. Bom, eu vou explicar para vocês o que isso significa. Imagine você que algo aconteça e a sua empresa precise ficar parada, ou então você não possa trabalhar. Imagine que algo dê errado, você precise fazer uma obra de emergência, não sei, imprevistos. Da onde você vai tirar isso? É importante que a sua empresa tenha uma reserva que garanta até 3 meses fechada. Claro que a gente não torce, não espera por isso, mas precisamos nos precaver. Sendo assim, quando a gente pensa num faturamento no valor de R$15.000, nós precisamos ter 3 meses reservados. Claro que no início é provável que você não tenha como fazer essa reserva de imediato, mas você pode se programar para que mês a mês você consiga juntar um valor e lá na frente você possa relaxar e descansar despreocupado. Bom, considerando que você é autônomo e que o seu salário depende do seu faturamento, é importante que a sua reserva inclua todo o valor do seu faturamento e não apenas das suas despesas. Vamos lá então, pessoal. Se eu preciso ter R$45.000 reservados na conta da minha empresa como garantia, como segurança para que a gente se mantenha firme e forte ao longo da jornada, quanto seria o ideal que eu reservasse por mês do meu faturamento? A recomendação é que você guarde em torno de 20% do seu faturamento.
Se você reservar 20% do seu faturamento, isso representará R$ 3.000 por mês. E lembrando que você desejará ter 3 meses de faturamento na sua reserva, você precisará de 15 meses juntando R$ 3.000 para ter essa reserva. É por esse motivo que alguns especialistas dizem que as empresas precisam de, em média, 18 meses para se firmarem no mercado. O que isso quer dizer mais ou menos 1 ano e meio. Bom, aqui, tá? Nós precisaremos de 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses, para juntar os R$ 45.000, tá bom? Então, 15 vezes 3.000, teremos R$ 45.000 depois de 1 ano e 3 meses. Depois que eu atingir essa meta e tiver 3 meses na minha reserva, eu devo parar? Não. Você deve continuar. Você não pode se esquecer ou se confundir que essa reserva é uma reserva de emergência, para imprevistos. Depois de ter essa garantia, aí sim você vai começar a guardar dinheiro para investir, ou melhor, reinvestir na sua empresa. Claro, imagina comigo, depois de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, você provavelmente vai querer melhorar a infraestrutura da sua empresa, de repente mudar de local, contratar mais funcionários, melhorar a aparência da sua empresa para agregar valor e conseguir subir o preço cobrado por procedimento. Tudo isso requer investimento. E essa vai ser a hora que você pode fazer isso com tranquilidade e segurança. Então, depois de juntar a sua reserva, você pode começar a guardar dinheiro para reinvestir na sua empresa e ir crescendo. Combinado? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que se o seu faturamento conseguir ir crescendo gradativamente, você pode chegar a essa reserva mais rápido. O importante é que você se mantenha firme no seu salário. Porque o objetivo inicial é que você consiga chegar nessa reserva e dali para frente você conseguir reinvestir na sua empresa e crescer. Portanto, quanto mais a sua empresa faturar, espere ter a reserva para retirar mais do seu salário, tá bom? Isso é um conselho que eu estou te dando para que você consiga decolar ainda mais rápido e a sua empresa fique ainda mais forte. Bom, falando em salário, imagino que vocês devem estar ansiosos por isso. Lembre-se que nós estamos, neste momento aqui, falando sobre porcentagem. Então, se aqui foi 10, aqui foi 20, já temos 30, com mais 20, 50, com mais 20, 70, 30% é o que restou para que você possa fazer a retirada do seu salário. 30% de R$ 15.000, o seu salário vai ser R$ 4.500. Agora que encontramos o valor para o nosso salário, nós precisamos saber administrar essa quantia. Não fazer confusão no meio do caminho e tomar algumas surpresas. Bom, o que eu recomendo para vocês? Em primeiro lugar, quando você fizer a sua retirada do seu salário, que você retribua. Retribua por ter clientes, por ter saúde, por poder trabalhar e dessa forma você não ficará presa ao dinheiro. Fará por amor, por prazer. Então, eu separo 10% do meu salário para doação. E aí você pode escolher o melhor destino, mas eu garanto para você que você vai se sentir muito abençoado e grato por poder fazer isso. Vamos colocar aqui 10% e eu não sei se vocês repararam, mas é a primeira coisa que eu faço para não correr o risco de priorizar as minhas despesas ao invés de fazer o bem. Então, vamos lá. Minhas despesas, Nanda, o que significa isso? É quando eu vou ao shopping, compro roupas? Não exatamente. Você pode incluir o seu cartão de crédito nas despesas, um aluguel que você pague ou alguma parcela fixa por mês. Você pode incluir também as suas contas de água, luz, telefone. Tudo isso representa o seu custo de vida. E você sabia que não pode passar de 60% do seu faturamento? Sendo assim, pessoal, com este salário de R$ 4.500, o seu custo de vida não pode ultrapassar R$ 2.700 por mês, ok? Claro que isso tudo é proporcional à sua renda. Então, se você ganha um pouco mais, esse valor vai ser um pouquinho maior. Se você ganha um pouco menos, um pouquinho menor. O importante é você não comprometer acima de 60% da sua renda com os seus custos, as suas despesas mensais. Tudo bem? Para dar sequência aqui, eu coloquei o lazer. É muito importante que a gente destine
um valor do nosso esforço, do nosso sacrifício para o nosso bel prazer, ou seja, para o nosso descanso. Portanto, o lazer ele pode envolver tudo aquilo que te dá prazer, tudo aquilo que te faz relaxar, tudo aquilo que te deixa feliz. E isso pode envolver desde uma ida ao restaurante, ao cinema, um passeio com seus filhos, com o seu namorado, com a sua namorada, enfim. Aquilo que realmente seja um investimento para a sua diversão. E aí, como a gente pode acabar se perdendo entre o eu mereço do eu posso, é interessante que você destine 10% do seu salário para o lazer. Então você separa esse valor e aí você sabe que os seus programas têm que caber dentro dessa quantia, tá? Nesse caso aqui, vão ser R$450 destinados para o lazer. Porque o lazer, pessoal, ele é algo que traz pra gente, né, o vigor, a gente consegue revigorar as nossas energias. Então é muito importante como um investimento na sua qualidade de vida também, tá bom? Falando em investimento, pessoal, eu não podia ignorar, né, da mesma forma que a gente faz isso aqui na empresa, nós precisamos fazer a mesma coisa para a nossa vida pessoal, tá? Então se a gente for calcular aqui, ó, já deu 80%, falta ainda esses 20% do total da nossa renda, né, do nosso salário, e aí a gente pode destinar esses 20% como uma reserva de segurança, tá? Porque não é certo se algo acontecer na sua casa, na sua família ou mesmo com você fazer a retirada da reserva da sua empresa, tá bom? Porque aqui é onde você tem que preservar porque é o seu ganha-pão, né? É da onde você tira a sua renda. Então é interessante que ao longo do tempo você vá fazendo a sua reserva pessoal, tá? Então a gente recomenda 20% para essa reserva. E por que eu coloquei aqui investir? Porque o projeto é você fazer primeiro, né, aquela reserva de emergência, ou seja, se você for juntar 20%, vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui, tá? Quando você destina 20%, você vai levar 15 meses, tá? No caso aqui vai ser R$900 por mês, para conseguir guardar 3 meses de salário. Quando a gente fala em vida pessoal, o ideal seriam 6 meses de salário reservados, ok? Como segurança. Mas a partir de 3 meses já é bom. E depois disso, como a gente falou aqui anteriormente, você vai manter isso como um hábito. Fazendo isso, depois que você tem lá a sua reserva garantida, você pode sonhar voos mais altos, né? Então, de repente, você tem aí uma viagem internacional, um curso presencial, tem algo que você queira adquirir, um bem, um carro, uma casa, enfim. Isso tudo vai vir a partir dessa sua reserva, tá? E aí, você não mexe naquilo que é sua segurança, mas acima disso, tudo que você for juntando, você pode sim e deve investir em seus sonhos ou em ter algo pessoal, né? De repente adquirir algum bem, vai vir daqui, tá? Não inclua como uma parcela aqui, a menos que você tenha aqui só 40% das suas despesas comprometidas, então você pode colocar aí mais 20% de despesa e tornar isso uma parcela. Então tudo é calculado para que você consiga realizar todos os seus projetos. Precisa ter planejamento. Então, eu sei que esse curso é um curso de micropigmentação para iniciantes, mas eu considero muito importante orientar vocês que através do talento vão conquistar, né, clientes, consequentemente, dinheiro, mas que vocês saibam também ter o talento de administrar o dinheiro, de gerir a sua empresa, para ter sucesso não só nos resultados com os seus clientes, mas também nos resultados das suas conquistas. Então, esse foi o meu objetivo, abrindo esse espaço aqui no curso com essa aula de finanças, para que vocês consigam evoluir em ambas as áreas e não só no âmbito empresarial, mas também no âmbito pessoal. Tá joia? A gente ainda tem muito conteúdo pela frente, tem muita coisa para aprender, muitas ferramentas para que vocês possam colocar isso tudo em prática mais para frente. E claro que eu espero receber o feedback de vocês, quero saber depois dessa aula que as fichas caíram, né? Se você conseguiu perceber algo de errado aí para ser ajustado, compartilha com a gente, porque isso vai nos motivar e nos dar novas ideias para incrementar ainda mais e poder colaborar com você. Agora, continua aí o seu curso, anotando tudo e fique muito atento nas próximas aulas.